Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Murilo Romero. Eu vou ser o professor de vocês esse semestre na disciplina de Materiais de Construção Mecânica 1. Eu vou ficar responsável pelas aulas práticas dessa disciplina. E hoje vamos dar início à nossa disciplina com a nossa aula 1, a apresentação da disciplina e do laboratório na sequência em outro vídeo, ok? Então, primeiramente deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o professor Murilo, né? Sou formado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos. Lá eu fiz também o meu mestrado e o meu doutorado. Doutorado eu fiz em ligas de titânio beta. Já fui professor por 2 anos na UFSCar, né, como substituto. Dei aulas para mecânica, uma disciplina muito parecida com o FCM, mas com um pouco de seleção de materiais, né? E agora estou aqui como professor colaborador ou professor substituto, né, na UDESC. Então eu vou ser o professor de vocês esse semestre, tá? Da parte prática. E a aula hoje é bem curtinha, é mais para apresentar o planejamento da disciplina para vocês, bem como apresentar o laboratório. Então vamos lá. Vocês podem ver isso no plano de ensino da disciplina, tá? A gente tem alguns objetivos da disciplina. Basicamente, o nosso objetivo aqui a gente pode até ler isso, né, que é bem pequeno, mas é contribuir na formação de profissionais da área de engenharia mecânica através de estudos, reflexões e conhecimentos fundamentais sobre metodologias de ensaios mecânicos e propriedades mecânicas de materiais, tanto metálico, polimérico e cerâmico. Percebe que ensaios mecânicos está em negrito porque é basicamente isso que a gente vai ver na disciplina, tá? Apesar de ter a parte teórica de propriedades, né, etc., e conhecimentos fundamentais, a disciplina poderia se chamar ensaios mecânicos, pois cada semana a gente vai ver um tipo diferente de ensaio. Nosso objetivo então é esse, é contribuir na formação para vocês nessa área de ensaios, para conseguir analisar um ensaio, tá? Indo para os objetivos mais específicos, a gente pode destrinchar isso, né? E passar conhecimentos para vocês de normas e metodologias de ensaios, capacitar vocês para caracterizar materiais antes e após o ensaio, né? Em alguns casos a gente pode ver, pode ser utilizado para seleção de materiais, para controle de capacidade, mesmo para testes mecânicos. Existem várias áreas, projetos que vocês podem utilizar os ensaios vistos nessas aulas, tá? Aqui vocês podem apresentar também conhecimentos, aprender conhecimentos sobre falhas mecânicas, visto que alguns ensaios a gente vai até a falha, como o ensaio de tração, como o ensaio Sharpe, ensaio de flexão, ensaio de fadiga, ensaio de fluência. É importante vocês verem qual tipo de falha o material apresentou para poder corrigir num determinado projeto, né? Fazer uma análise inversa aqui, né? Então são esses os objetivos específicos que a gente vai tentar abordar nessa disciplina, que chama materiais para construção mecânica, mas poderia ser ensaios mecânicos, tudo bem? Bem, qual vai ser o planejamento da disciplina, né? A gente vai dividir a disciplina em 2 partes, uma parte prática e uma parte teórica. Eu vou ficar responsável pela parte prática e o Enori vai ficar responsável pela parte teórica, o professor Enori. Como a gente ainda está enfrentando essa pandemia da Covid-19, já espero eu em etapa final, né, que próximo semestre já seja presencial, a gente vai estar no ensino remoto aqui. E a parte teórica, que é do professor Enori, vai ser feita por meio de vídeos, né? Na verdade, eu acho que ele vai entrar no Moodle e dar aula, e esses vídeos vão ficar disponíveis, mas eu acho que ele vai acabar passando para vocês melhor como vai ser o formato da aula teórica, tá? Eu vou me atentar mais ao formato da aula prática aqui. Como vai ser a nossa aula prática? Uma vez que a gente não pode ir em laboratório, a gente vai ter que dar um jeito de vocês não percam tanto, né, por causa da pandemia. Então, as aulas práticas vão ser constituídas de vídeos de forma assíncrona, que quer dizer, eu vou gravar os vídeos, disponibilizar no YouTube e passar para vocês no Moodle. E nesse vídeo eu vou tentar apresentar alguns ensaios sendo realizados tanto internamente ao Desk quanto externamente ao Desk por meio de vídeos de outras instituições, né? Então pode ser tanto eu quanto outras pessoas realizando esses ensaios, de forma que vocês consigam visualizar os ensaios, tá? E a partir daí dados vão ser fornecidos para vocês realizarem os relatórios e discutir os resultados desses ensaios. Então os vídeos, o que eles vão englobar aqui, né? Eu já meio que falei, vai ser uma introdução a conceitos da parte prática, então às vezes vai ter repetições de conceitos da parte teórica, então usem esses vídeos também como uma certa forma de revisão, tá? E apresentação e demonstração da utilização dos equipamentos do laboratório de ensaios mecânicos da UDESC, bem como de outros laboratórios, né, como os vídeos de fontes externas da universidade, né, que pode ser
utilizado como material de apoio por vocês, tá? E além disso, os dados que vocês vão trabalhar para produzir os relatórios mecânicos, né? Os relatórios da disciplina, né? Tudo bem? Os relatórios dos ensaios mecânicos. Apesar das aulas serem gravadas e disponibilizadas no Moodle, a gente vai ter o nosso horário fixo semanal, de acordo com o próprio SIGA, né? Que vocês fizeram a matrícula. E nesse horário vai ser horário para a gente ter discussões e esclarecimento de dúvidas. Então, cada turma vai ter seu horário. No caso, eu sou responsável por 3 turmas, 2 de segunda-feira e uma quarta, né? Então, os horários para a gente conversar, mais ou menos 2 horas aí, que é o que caracteriza a disciplina, né? Na turma de segunda-feira das 7h30 e uma outra turma a segunda-feira às 10h10 da manhã, enquanto as quartas-feiras são às 7h30 da manhã. Então são 2 horários bem cedinhos para a gente discutir um pouco da disciplina, tudo bem? Essas reuniões síncronas vão ser feitas pelo Moodle, vão ser gravadas e também disponíveis no Moodle. Eu ainda preciso aprender como faz isso, né? Porque como sou novo, estou entrando agora no sistema da Udesc, tudo bem? E o material suplementar, notas de aula, exercícios, material para o relatório vai ser fornecido também via Moodle, ok? Como vai ser a nossa comunicação esse semestre? Então, basicamente, por meio dessas reuniões síncronas, né, nos vídeos do Moodle, né, que a gente vai ter essas reuniões síncronas na plataforma do Moodle. Como eu já falei, todo o material vai ser disponibilizado no Moodle e a gente vai ter esse horário fixo semanal de 2 horas para discussão. É claro que seria adequado que vocês vissem os vídeos das aulas antes das reuniões semanais, mas como a aula prática vem depois da teórica, já vai ter dado tempo de vocês terem pelo menos visto os vídeos da aula teórica. Então fica mais fácil para a gente poder conversar sobre a disciplina. Tudo bem? Essas reuniões síncronas não serão cobrado presença, tá? Mas fortemente eu recomendo que vocês participem, né? Não só participem, como também liguem a câmera, conversem. Eu sei que não é obrigatório, mas é interessante vocês se apresentarem, vocês criarem essas redes de contatos, tá? Principalmente com os companheiros de vocês de engenharia, tá? Isso é muito importante para o engenheiro do presente, tá, pessoal? Como vai ser os relatórios, né? A gente vai ter relatório das práticas, né? Não é toda semana que vai ter relatório. Ao todo vão ser 7 relatórios, tá? E esses relatórios vão valer nota. Vocês vão ter basicamente um tempo de 1 semana para realizar e entregar esses relatórios, tudo bem? Eles podem ser feitos em grupo de até 3 alunos. Ao final do semestre, a gente vai ter uma nota de relatório que vai ser a média de todas as notas dos relatórios ao longo do semestre, né? Desses 7 relatórios. Importante é que não serão aceitos relatórios com atraso, tá? Então se atentem aos prazos de entrega, isso é muito importante, tá, pessoal? Como que deve consistir esse relatório, né? Isso é um formato geral, pode haver modificações, eu posso comentar com vocês quais modificações eu quero, ou a gente pode conversar antes sobre possíveis inclusões ou exclusões desses tópicos, mas basicamente uma capa com o tema do relatório, qual o número do relatório, né? Bem como informações de vocês, uma introdução do ensaio, o que o ensaio objetiva, né? Os materiais que foram utilizados, quais foram as normas do corpo de prova, né? As dimensões do corpo de prova, como foi feito o ensaio, o procedimento experimental, né? Uma descrição de como foi feito o ensaio, vocês vão ter que se basear nos vídeos que vocês assistem, e os resultados que vão ser passados para vocês vão ter que discutir e analisar esses dados. E a partir daí gerar considerações finais e conclusões. E é claro, as referências, né, de onde vocês tiraram essas informações da introdução, por exemplo, ou da discussão. É claro que os dados, as referências vão ser a gente vai passar esses dados para vocês, ok? Então referência é bastante importante em trabalho científico, tá, pessoal? Evitem também o processo de plágio, né? Copiar e colar, que isso não é certo, tá? Vocês têm que escrever com as palavras de vocês, ok? E avaliação, como vai funcionar a avaliação da disciplina? Basicamente, a gente vai ter 2 provas, né? Cada prova vai valer 0,35% aqui da nota, né? 35% a 0,35 de 1. E o relatório vale 0,3% ou 30%, tá? Então, o relatório aqui corresponde à média dos relatórios ao longo do semestre, e a P1 e a P2 são as provas relativas à parte teórica, tudo bem? Então, aqui vocês já sabem melhor do que eu, né? Os alunos com nota final maior ou igual a 7 estão aprovados, aqueles que tiverem nota menor que 7 podem fazer o exame, né? E o exame abrange todo o conteúdo da disciplina e tem todo esse esquema, né? De 60% da nota semestral, mais 40% da nota do exame. Se for maior que 5, vocês são aprovados. É claro que as provas P1 e P2, a gente tem essa prova de segunda chamada, né?
que vocês podem solicitar dentro de um prazo de 5 dias, mas aí vocês já sabem melhor do que eu como funciona esse procedimento e já é mais da parte teórica da disciplina, tudo bem? Frequência, pessoal. A gente não vai computar a frequência na disciplina, né? Uma vez que a gente está nesse ensino remoto emergencial, mas a participação de vocês é fortemente recomendada, tá? Para que vocês aprendam melhor, 2, para que vocês se conheçam, né? Vocês ainda são novos no curso, né? Muitos de vocês acho que não conhecem tão bem as dependências da UDESC, tá? E 3, que é importante a comunicação, né? A discussão, tá? Isso fomenta o aprendizado de vocês, ok? As referências que a gente vai utilizar, basicamente o Callister, o livro do Amaury e o livro do Sérgio Augusto de Souza. O livro do Sérgio Augusto é mais antigo, o livro do Callister é mais para os aspectos teóricos. Você já deve ter usado ele em FCM1. Aqui está a versão mais recente, a 10ª edição. Eu não sei qual edição você ensina na biblioteca e acredito que vocês têm uma biblioteca online, tá? Mas o livro de ensaios dos materiais do Amaury aqui é bastante interessante. Ele vai encobrir todos os tópicos da nossa disciplina. Ele não é muito extenso, mas ele também não é muito resumido, né? Então ele engloba de uma forma bem coesa os tópicos que a gente vai ver, tá? Então fortemente recomendo vocês pegarem o livro, tá? E lerem os capítulos relativos às aulas, tá? Claro que a gente tem uma bibliografia complementar aqui, né? Tem a bibliografia do Ashby, do Brock, Studerman, né? Bailu, Coutinho, vocês podem utilizar, mas basicamente a gente vai usar essas 3 aqui. Tudo bem? E como que vai ser a nossa provável programação? Então a gente está na nossa aula 1 aqui, 27 e 29 de setembro, visto que são 2 turmas, são 3 turmas mais 2 dias de turma prática, né? Tem a parte teórica aqui na sequência, né, que é na sexta-feira, e a gente vai tendo essa sequência de aulas. Prática teórica, é claro que a teórica precede a respectiva aula prática, né? Vocês podem sempre ver aqui, tração, 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 compressão, compressão. A gente vai ter a primeira prova aqui. É interessante ressaltar que na semana de prova a gente não tem aula prática, mas a gente pode ter reunião síncrona para tirar dúvidas para a prova, tá? E a gente vai ter ao todo 7 relatórios. E o primeiro relatório é dia 11 e 13 de outubro, né? Sobre a aula de ensaios de dureza, tá? Então, relatório relativo à aula prática aqui. Lembrando que semana que vem a gente não tem aula, né, porque é a semana dos eventos integrados, tá? Acredito que sexta-feira terá aula, tá? Precisa conferir com o professor Enori. Bem, a gente vai ter um recesso lá para dezembro e janeiro, depois a gente retorna às aulas, aí tem a segunda prova e o exame. Tudo bem? Então, a gente vai tentar seguir essa programação, é claro que hoje a gente está aqui na apresentação da disciplina, pode ocorrer modificações, mas em geral vai ser basicamente isso. Agora, na sequência, eu vou apresentar para vocês um vídeo bem breve aqui do laboratório, mostrando de forma bem geral o laboratório que a gente vai utilizar na nossa disciplina. Então, por enquanto é isso. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.